Hoje nós vamos dar início ao estudo da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo fundou várias igrejas. E na maioria das igrejas que ele implantou, que ele fundou, ele escreveu cartas para consolidar os seus ensinamentos. Porque à medida que Paulo implantava uma igreja, vinha alguém por trás para persuadir aqueles que se converteram a mudar de rumo. E Paulo ele escrevia essas cartas para reafirmar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino. Então a igreja, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Mas Paulo, ele tinha um projeto. Ele, depois das suas 3 viagens missionárias, a primeira que ele foi para a região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Depois ele vai para Macedônia, ali em Tessalônica, capital, e demais cidades circunvizinhas. Depois ele vai para a Ásia, em Éfeso. E ele agora escreve para a igreja de Roma. Mas quem fundou a igreja de Roma? Nós não sabemos ao certo, mas quando houve o derramamento do Espírito Santo de Pentecostes, tinha muitas pessoas de várias nações, 15 nações, possivelmente voltaram para suas terras. Também quando Cláudio expulsou todos os judeus, e depois Nero revoga aquele decreto e também volta, é bem provável que a igreja de Jerusalém tenha sido formada por essas pessoas. Mas Paulo ele tinha um projeto que era, depois da sua 3ª viagem missionária, ele fez uma coleta, houve uma grande seca ali na região da Judéia, e ele levou essa coleta. Lá ele ia ficar algum tempo em Jerusalém, depois ele iria para Roma, lá fazer uma coleta e fazer uma 4ª viagem missionária, porque ele entendia que aquela região toda ele já tinha pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E ele queria ir à Espanha, como está em Romanos 15, 22 a 24. Mas os planos de Deus são insondáveis, meus irmãos. Nós planejamos, mas quem executa é o Senhor. Quando Paulo volta da 3ª viagem missionária para Jerusalém, lá há um complô, ele é preso, depois vai para Cesareia. Há um complô para matar Paulo. Paulo apela para Roma. Como cidadão romano, ele tem essa prerrogativa. E Paulo chega em Roma preso, algemado. Mas Paulo, ele trabalha muito mais do que a igreja de Roma. Porque Paulo consegue pregar para toda a guarda pretoriana. E ele começa esse capítulo 1 dizendo: Paulo, servo de Jesus. Servo é aquele que ele obedece, ele renuncia, ele é servo do seu Jesus. É como se fosse um escravo. E ele diz: chamado para ser apóstolo. Embora alguns entendam que Paulo não tinha aptidão para ser apóstolo, porque ele não tinha convivido pessoalmente com Jesus, principalmente a igreja de Corinto, não aceitava Paulo como apóstolo. E Paulo disse: eu fui separado, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. Porque mesmo fora de tempo, ele teve encontro com Jesus. Quando ele, na primeira vez, ele tem aquele encontro com Jesus, que muda a sua história, Jesus disse que ele sofreria por conta do nome de Jesus, por pregar o Evangelho, e foi um dos que mais sofreu. Todo tipo de sofrimento Paulo passou. Mas ele vai pregar o Evangelho de Deus. Nós temos que dizer que o Evangelho não é do homem. Tem muitos aí criando Evangelho, livro X, livro Y.
Mas o Evangelho é de Deus, é Deus que escreveu. Agora, ele inspirou homens para colocar, né, no papel. Mas o Evangelho é de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, Deus inspirou homens para escrever. Quando você tem a Bíblia aberta, é Deus falando com nós. Deus falando conosco. A Bíblia fechada é Deus calado. Deus calado. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Havia toda, né, na genealogia de Jesus, Jesus é o filho de Davi. Aqui nós vamos entender que a questão da encarnação, que vem da descendência de Davi. Jesus tinha natureza humana e divina. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, Jesus, como natureza humana, Jesus ele sentiu fome, Jesus tinha sede, Jesus conhece as nossas dificuldades, e ele foi à cruz como natureza humana. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aquilo que foi projetado lá no princípio, antes da fundação do mundo, quando foi criado todas as coisas, e foi criado a nós, seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, Deus, ele comunicou alguns atributos para nós. Bondade, misericórdia, amor. Daí nós dizemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus sabia que o homem ia pecar. Ali houve a queda do homem lá no Éden. O salário do pecado é a morte. Todos nós teríamos a morte eterna. Então o plano era Jesus vinha, encarnaria, morreria em nosso lugar. Jesus ressuscitaria, enviaria o Espírito Santo, juntamente com a sua palavra, que nos regenera e nos justifica, e todos nós agora recebemos a graça salvadora como fundamento da salvação que Jesus trouxe, para possibilitar que nós tenhamos salvação e vida eterna. É isso que ele aqui está falando, né? Por intermédio de que viemos receber a graça, apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. E aqui, meus irmãos, quando nós somos regenerados, nos arrependemos e temos fé em Jesus Cristo. Somos justificados por Deus Pai, pela fé em Jesus. Temos agora uma vida em santificação guiada pelo Espírito Santo. Então, quando nós perseveramos até o fim, esses são os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus são exatamente aqueles que foram regenerados, justificados e vão perseverar até o fim. Evidentemente que, antes da fundação do mundo, Deus já sabia aqueles que iam colocar a fé em Jesus e que iam perseverar até o fim. Como ele diz lá em Apocalipse, capítulo 17, jamais apagarei teu nome do livro da vida. E aqueles que estarão aqui quando surgir o ímpio, o último anticristo, esses não aceitarão, rejeitarão. Preferem ser mortos do que aceitar o anticristo. Por quê? Porque estão com o nome escrito no livro da vida. Mas, ele diz também, de cujo nome sois também vós chamados, para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. Ele chama todos aqueles irmãos de amados. Para ser de santos, graça a vós outros, a paz, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Ele chama povo amado de Deus. São aqueles convertidos, aqueles que estão obedecendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo tinha o desejo de ver esses irmãos em Roma, né? E ele diz, primeiramente, dou graças a meu Deus
mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé, em todo mundo. Então há uma disseminação da fé daqueles homens em Jesus Cristo, no Messias prometido. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos, que ele diz incessantemente. Paulo, foi o maior teólogo da história, o maior missionário, o maior plantador de igrejas. Mas esse homem tão dedicado ao Senhor, ele tinha um programa de oração muito forte. Porque ele dizia que ele orava incessantemente. Nós não temos essa capacidade de fazer isso que Paulo fazia, irmãos. Para ser bem sincero. Ele orava incessantemente por aquelas pessoas. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-vos. Nós sabemos que Paulo ele fazia uma programação de visita a igrejas. Mas quem guiava as viagens de Paulo era o Espírito Santo. Muitas vezes Paulo programava em uma cidade e o Espírito Santo dizia, passa direto, não para. Por quê? Porque ia acontecer algum problema. E assim como Jesus foi à cruz voluntariamente, Jesus queria que Paulo fosse para Roma. Né? Ele queria ir para Roma, né, livre, desimpedido, fazer lá uma coleta, ir para a Espanha. E Deus manda Paulo para Roma algemado. E ele produz muito algemado, porque ele prega para toda a guarda pretoriana de Roma. Coisa maravilhosa. Os planos de Deus são insondáveis, meus irmãos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então aqui é a questão de Paulo, esse homem, ele queria ver os irmãos também para uma reunião com ele, juntos, irmanados na fé, falar dos dons, né? Porque todos nós, quando na conversão, recebemos o Espírito Santo. É na conversão, no novo nascimento, que nós somos batizados em Cristo, na cruz, pelo Espírito Santo. Só há um único batismo, é o batismo em Cristo, o batismo que salva. Porque o batismo nas águas é uma confissão pública de fé. A circuncisão, lá no Antigo Testamento, ele vira batismo no Novo Testamento. É como a Páscoa vira ceia do Senhor. Mas nós vamos entender, meus irmãos, que Paulo queria, conversar com esses irmãos para trocar informações, porque todos nós convertidos temos um dom espiritual. Algum dom temos. Isto é, para que a vossa companhia reciprocamente vos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Então, essa interação que haveria entre eles, entre os cristãos de Roma e Paulo. Mas ele vai dizer assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir convosco, no que tenho sido até agora impedido. É aquilo que nós falamos, que muitas vezes Paulo programou ir a Roma e foi impedido. Por que Paulo era impedido? Porque ele era guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é que fazia com que Paulo andasse em cada cidade e ele era guiado pelo Espírito Santo. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Ele vai falar aqui uma coisa interessante. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por que Paulo diz que é devedor, meus irmãos? Porque Paulo, ele queria passar para frente o evangelho.
Paulo passou na Ásia, na Macedônia, na Galácia, em Jerusalém. Agora ele queria passar também em Roma. E ele se acha devedor, porque ele queria passar o evangelho para frente. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então ele queria anunciar o evangelho de Jesus Cristo em Roma, porque evidentemente que tinha muitos judeus convertidos, mas Paulo queria ter essa consciência se o evangelho que estava sendo pregado em Roma era realmente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar da justiça pela fé em Jesus Cristo, dizendo, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. O evangelho, a justiça dos homens é diferente da justiça de Deus. A justiça dos homens pode ser falha? Sim. Uma pessoa pode ter culpa e ser inocentada. Ou pode não ter culpa e ser condenada. Mas na justiça de Deus isso não existe. Porque na justiça de Deus ele conhece o nosso coração. O homem vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Quando nós olhamos observamos os 10 mandamentos, a lei moral, o 10º mandamento é não cobiçarás. Não cobiçarás, há uma subjetividade. O homem pode julgar a cobiça? Não. Porque está na cabeça, na mente da pessoa. Você não pode julgar isso, mas Deus pode. É por isso que a lei tinha 613 mandamentos. Se você deixasse de cumprir um, você não cumpria a lei. E a lei foi cumprida na figura de Jesus Cristo em nosso favor. Então ninguém é salvo pela lei, pela circuncisão, por ser descendente de Abraão, pelos costumes, pela questão da alimentação. Todos nós somos salvos apenas pela fé em Jesus Cristo. E ele diz, visto que a justiça de Deus revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O profeta Abacuque, quando ele confronta Deus, o povo do reino de Judá estava vivendo a idolatria e a desobediência. O rei de Israel já tinha caído em 722 pelos assírios. Abacuque pede a intervenção de Deus, e Deus disse, eu vou intervir. Ele manda um império sanguinário, que é os babilônicos, Nabucodonosor. Mas ele vai ver, Abacuque, que o justo viverá pela fé. O justo é aquele que foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Então, todos nós vivemos pela fé, meus irmãos. A nossa salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Os nossos primeiros pais se salvaram quando colocaram a fé no Messias que viria, olhando para frente. E a nossa salvação é colocando a fé no Messias que já veio, olhando para trás. Há 2000 anos atrás, ele veio. Mas ele vai falar aqui da idolatria, da aprovação dos homens, né? Porque a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele vai falar aqui dos gentios. Ele vai dizer, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se
reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que é que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Não há ninguém na face da terra que seja indesculpável, ou seja, eu não ouvi falar de Jesus, eu não sei como é que Deus existe, eu não sou salvo porque eu não tive conhecimento. Mas está dizendo aqui que a natureza proclama a glória de Deus. Quando nós vamos ver o Salmo 19, nós vamos ver essa perfeição do universo. Você não pode, por hipótese nenhuma, dizer que desconhece Deus. Por hipótese nenhuma. E porquanto esses homens, esses gentios, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Vendo a natureza, não glorificaram como Deus. Nem lhe deram graça, antes se tornaram muito nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Esses homens, eles negaram a Deus, mesmo vendo tudo aquilo que Deus fez. A natureza manifesta a glória de Deus. Inculcando-se os sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como aves e quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a tais homens à imundícia pelas concupiscências, o desejo de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então havia entre esses homens muita idolatria, muita prostituição, tudo aquilo desobediência. Então, tudo aquilo que levava contra Deus, nada a favor de Deus. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. A idolatria reinante naquela época, o qual é bendito eternamente, amém. Aí, por causa disso, por causa de tudo isso, desse pecado, da idolatria, por causa da desobediência, né? Deus os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que em Roma havia uma condição peculiar, porque Roma era a maior cidade da época, quase 1 milhão de habitantes. E havia muito homossexualismo, a maior parte dos imperadores eram homossexuais. E as mulheres mudaram o modo natural das relações íntimas. Quando Deus criou a nós, seres humanos, Ele criou o homem e a mulher, Ele criou a família. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Dali, você tinha a procriação. Por mais que a sociedade aplauda hoje essa questão da homoafetividade, dois semelhantes, 2 homens e 2 mulheres, não geram uma família. E o projeto de Deus não passa por aí. Evidentemente que Deus, Ele ama o pecador. As pessoas precisam que andem na desobediência, no pecado, se arrepender e ter fé em Jesus Cristo para ter salvação. Então aqui está dizendo claramente que essas pessoas precisam voltar-se para Deus. Nós temos que amar essas pessoas, sim, nós amamos. Por hipótese, nós podemos fazer acepção de pessoas. Agora nós temos que pregar para essas pessoas para dizer que elas estão contrariando a palavra de Deus. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente,
em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, a mesma coisa também. Nós estamos vivendo isso hoje, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Quando você está em pecado, você morre no pecado, você tem a morte eterna. O afastamento definitivo de Deus. É por isso que essas pessoas que aqui Paulo está levantando aqui em Roma, e aí nos dias de hoje também nós estamos cada vez mais avançando no mundo inteiro, é preciso que essas pessoas se arrependam e que se voltem para Deus. Porque, como diz, receberão merecida punição do seu erro. Mas ele vai falar também, continuar, nos reprováveis sentimentos, e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a sua disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Né? Que coisas são essas que eles praticam? A injustiça, a malícia, o apego ao dinheiro, que é a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, atrevidos, soberbos, presunçosos, pessoas arrogantes, orgulhosas, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Então, tudo isso está acontecendo. E ele conclui dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aqui é pior, meu irmão. É aquela história, eles praticam essas coisas todas que nós aqui comentamos, mas não somente também aprova que procede, ou seja, incentiva a fazer aquilo. É pior, é aquela história, por exemplo, do crente que conhece a palavra de Deus e ele cai. E ele conhece a palavra, ele estudou a palavra, e quando ele cai é pior, porque ele tinha conhecimento da palavra. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então, Paulo ele tinha esse desejo, ele começa essa carta aos romanos, né, fazendo essas introduções, né, mas Paulo vai falar ao longo do livro de Romanos a questão da salvação pela fé em Jesus Cristo, da graça. E eu diria que Romano é um livro muito difícil, ao ponto do próprio apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, 15, 16, ele fala que Paulo, um homem da sabedoria imensa, um homem muito culto, ele escreve coisas de difícil entendimento, né? Então, se o próprio Pedro, que conviveu com Jesus, teve essa dificuldade, imagina nós. Né? Então, fiquemos tranquilos, porque se nós não viermos a entender, é porque não é fácil. Né? Um livro, agora isso é um tratado. É um livro maravilhoso. E que Deus nos dê sabedoria e dê o Espírito Santo venha nos guiar para conduzir o entendimento de todo este livro. Que Deus continue nos abençoando.